Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. É a lição de número 8, de 23 de agosto de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor estará ministrando profundamente ao nosso coração. Nessa lição nós temos como objetivo geral destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Como objetivos específicos, objetivos especiais, explicar que a união é caracterizada pelo período pós-exílico, serve de referência para a igreja. Enquanto o povo de Deus permaneceu unido num só propósito, essa união ela serve de referência para nós. Enquanto que a desunião, é claro, serve de motivo também para nós não seguirmos aquele modelo errôneo que eles viveram em algum tempo. Em segundo momento, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E por fim, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um conteúdo, subsídio da Escola Bíblica Dominical para melhor aprimorarmos no serviço do Senhor nosso Deus. Você que está pela primeira vez aqui e não me conhece, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pancas, e atuo junto com o pastor José Lopes da Silva, como superintendente da Escola Bíblica Dominical, professor da EBD, e também podemos ter a grata satisfação de cooperar no ministério como obreiro do Senhor e trabalhador na vinha do Senhor nosso Deus. Depois, por essas considerações aí, o nosso textual diz o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo de número 133 e o verso 1. A nossa verdade prática diz: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Nessa lição, nós vamos ver algumas questões muito importantes. Primeiro, nós vamos ver o que causava a união do povo judeu quando eles chegaram em Jerusalém, na terra de Judá, para reconstruírem a cidade, reconstruírem o templo e também reconstruírem o muro. O que causou a união dos judeus. Depois, nós vamos ver as causas da desunião. E por fim, vamos ver que essa desunião, ela precisou ser eliminada para que a obra do Senhor não parasse naquele momento. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, no capítulo 5, versículos 1 e depois versículos do 6 ao 12. Como nós estamos falando, algumas igrejas certamente não adotaram essa lição de especial como modelo para esse terceiro trimestre, porque a CPAD deu uma resolução, fez uma resolução facultando as igrejas a lecionarem a lição do segundo trimestre novamente, visto que algumas igrejas não tiveram a lição de forma presencial, então agora estão podendo repetir a lição do segundo trimestre. Por isso, pelo fato de muitos irmãos não terem acesso a essa lição, eu quero ler aqui a nossa leitura bíblica em classe.
Diz assim a palavra de Deus: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras, essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Usura tomais, cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-ia a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos esse ganho. Restitui-lhe hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, seus olivais e suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis dele. Então disseram: Restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme estas palavras. No nosso primeiro ponto aqui, nós vamos ver a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Quando o povo de Judá, voltaram para a terra de Judá, a terra para Jerusalém, para reconstruírem a cidade, reconstruírem os muros, reconstruírem o templo, o povo de Deus se mobilizou em uma grande união. Qual era a base dessa união? O que alicerçava a união do povo judeu? Primeiro, todos eram do mesmo povo, ou seja, todos eram judeus, confessavam a fé no único Deus verdadeiro. Aqueles que se mostraram ser pessoas mestiças, de casamentos mistos, no Império da Babilônia, esses não puderam voltar. Foram contados como imundos e não puderam voltar. Os judeus que voltaram do cativeiro babilônico eram verdadeiramente judeus. Proclamavam o mesmo Deus, serviam ao mesmo Deus, tinham a mesma fé, o mesmo anseio, que era de ver a obra de Deus prosperar na cidade de Jerusalém, na terra de Judá. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto de Deus restaurado conforme o rito da lei, ou os ritos da lei. Tudo isso provocava a união do povo, ou seja, estavam debaixo de um mesmo propósito, queriam a mesma coisa, tinham o mesmo sentimento. Todos haviam experimentado o despertamento que havia se iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Ou seja, estavam todos debaixo de um mesmo propósito. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Em que sentido essa união dos judeus, elas podem caracterizar ou simbolizar a união dos crentes? Primeiro, nós observamos aqui que todos os verdadeiros crentes são nascidos de novo. Todos passaram pela regeneração em Cristo Jesus. Todos aqueles que são verdadeiros crentes, verdadeiros servos de Deus, são nascidos de novo.
Observe que eu estou tendo cuidado para dizer, né, que todos os verdadeiros servos de Deus, porque nem todos que estão na igreja de Cristo, nem todos que pertencem à congregação, são verdadeiros servos de Deus. Há pessoas que estão inseridos ali no ambiente espiritual da igreja, mas não tiveram um novo nascimento. Não se converteram ainda, não se entregaram de verdade a Cristo como seu Senhor e Salvador. Todos os verdadeiros crentes fazem parte da família de Deus. O muro da separação, conforme diz, né, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, os versículos do 12 a 19, os muros da separação foram quebrados. E agora judeus e gentios fazem parte da mesma família, a família de Deus. Todos os verdadeiros crentes também estão unidos em Cristo pela fé. Esse é o motivo, né, da nossa união em Cristo Jesus. Né? Esse é o motivo porque estamos unidos. É o mesmo motivo pela qual os judeus estavam unidos naquele primeiro momento quando chegaram a Jerusalém. Tinham o mesmo propósito, servia ao mesmo Deus, estavam debaixo de uma mesma autoridade espiritual. Aqui nós precisamos considerar algumas bênçãos decorrentes da união quando nós estamos unidos. O salmista, na altura do Salmo de número 133, o verso 1, ele vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, que desce até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Sião, né, que desce sobre o monte de Hermon, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É maravilhoso quando nós vivemos em união. Primeiro, os crentes, quando estão unidos, sentem apoio espiritual para as suas vidas. As pessoas que vivem isoladas, né, quando os crentes, né, querem viver isolados um dos outros, eles começam a ter ataques do inimigo constantemente. E frequentemente são derrotados. Aqueles que se isolam, aqueles que querem viver, né, uma vida leviana, né, querem viver uma vida cristã mais ou menos. Por isso eles se isolam, porque não querem ser repreendidos, não querem ser exortados. Geralmente essas pessoas, elas, né, se fracassam e se arrebentam em sua vida. Os crentes, quando estão unidos, eles sentem apoio espiritual. Quando nós estamos unidos, nós podemos apoiar uns aos outros, ajudar uns aos outros nas suas fraquezas. Quando nós estamos unidos, a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Isso ocorre quando nós estamos unidos. Quando estamos unidos, nós sentimos a necessidade de orar pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldade. Nós sentimos a necessidade de ajudar aqueles irmãos que estão enfrentando algum tipo de sofrimento. E aqui o nosso comentador vai dizer: que bênção, né? Que bênção na hora do aperto saber que a igreja pode nos ajudar em oração. Na hora que estamos passando por grande aperto, saber que temos alguém que está orando por nós, isso é de grande consolo e de grande ajuda. Houve um momento na minha vida pessoal e até mesmo ministerial que enfrentei um grande desafio, um grande problema. Eu estava passando por uma série de dificuldades na minha vida pessoal e que de alguma forma até afetava o ministério a qual o Senhor havia me chamado. Naquele momento de dificuldade, eu comecei a orar ao Senhor e buscar a Deus para que Ele me ajudasse a sair daquele labirinto
que eu me encontrava. Depois de algum tempo que o Senhor já havia me dado a vitória, eu encontrei com uma irmã da igreja e ela me disse: Adair Ferreira, você não sabe o quanto eu orei por você quando você estava enfrentando aquele problema. Você não sabia que eu sabia do seu problema. Eu sabia do que você estava passando, porque Deus havia falado ao meu coração e me disse que eu deveria orar com você. Eu me uni a outra irmã que me ajudou também muito em oração por você. E sou grato a Deus por ter ajudado você naquele momento difícil da sua vida. Nos momentos mais difíceis da vida, quando nós estamos unidos com o povo de Deus, no mesmo propósito, Deus vai levantar pessoas para nos ajudar, para carregar a nossa carga, não a nossa cruz. Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. A nossa cruz é nós mesmos que temos que levar. A nossa responsabilidade é nós mesmos que temos que carregar. Mas as nossas cargas, as nossas dores emocionais, psicológicas, espirituais, às vezes financeiras, pesam tanto que nós precisamos de ajuda de alguém ao nosso favor. Problemas familiares, problemas conjugal, problema no emprego, problema na sociedade, enfim, às vezes pesa demais e precisamos de alguém para nos ajudar. É nessa hora que Deus vai usar alguma dessas pessoas que estão unidas conosco, no nosso mesmo propósito, na nossa mesma fé e comunhão, para nos ajudar. Esse é um benefício da união. Outro benefício da união é que a união, ela nos faz forte. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho, ela é protegida. Alguém já diz acertadamente que uma andorinha sozinho não faz verão. Uma formiga sozinho, ela não consegue fazer muita coisa. Mas unidas, as formigas conseguem destruir uma plantação. Um gafanhoto sozinho não faz muita coisa. Mas quando se unem, países inteiros ficam ameaçados e com medo. Uma nuvem de gafanhoto estava vindo em direção ao Brasil, passando pela Argentina para chegar ao Brasil. O Brasil ficou em pânico, ficou em alerta, com medo dos gafanhotos, porque não era um gafanhoto, era uma nuvem de gafanhotos que vinha ou que estava ameaçando vir para o Brasil. Meus amados irmãos, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando nós estamos juntos, nós ameaçamos e amedrontamos o reino do diabo. Quando nós unimos as nossas forças, o reino das trevas se abalam quando nós estamos unidos. O contrário também é verdade. Quando estamos desunidos, nós provocamos o maior desastre, provocamos o maior problema, não conseguimos viver a nossa vida espiritual. Uma igreja unida vive em união. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Pela união, o mundo também conhece os verdadeiros discípulos de Cristo. Jesus disse que o mundo conheceria os seus discípulos pela união. O mundo conheceria os seus discípulos exatamente pela união. Esta união é uma verdadeira força, pois foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores aos seus inimigos conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Essa união é também o segredo da vitória da igreja. Quando a igreja está unida, ela consegue marchar vitoriosa. Jesus disse no livro de João, no capítulo 17, versículo 22, eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um, assim como eu sou um contigo, ó Pai. O autor
o autor de Eclesiastes, né, Salomão, né, ele já dizia o seguinte: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nesse mesmo texto ele diz: melhor é ser 2 do que 1. Porque se ambos, né, se um só estiver dormindo numa cama, não se aquentará. Mas 2 dormindo numa mesma cama, né, ambos se aquecerão. Aqueles que trabalham em conjunto têm melhor paga no seu salário. E o cordão de 3 dobras não se quebra ou não se rompe tão depressa, ou não se rompe facilmente. A igreja unida em Cristo Jesus, unida, né, com os irmãos unidos entre si, né, dificilmente eles serão derrotados. O contrário também é verdade. Quando nos debandamos, quando preferimos a desunião, os conflitos, né, no meio dos irmãos, a coisa começa a complicar e nós perdemos a batalha. O nosso segundo ponto: a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a causa da ameaça? Tratava-se, né, de uma grande injustiça social. Quando o povo de Deus, o povo de Judá, né, quando o povo judeu chegou na terra de Judá, eles começaram a enfrentar sérios problemas. Problema da seca, né, que já havia sido profetizado por Joel, né, o profeta Joel já havia falado daquela grave crise econômica, né, que haveria. O profeta Abacuque, né, o profeta Ageu também falou, né, da grave crise que Judá enfrentava, semeando muito e colhendo pouco. Enfim, problemas sociais, né, grave crise na agricultura, altos impostos que deveriam pagar ao governo persa, porque embora estivessem em Jerusalém, estivessem na terra de Judá, mas estavam sob o comando do Império Medo-Persa. E eles tinham que pagar altos impostos, né, para o governo persa. Isso levou, né, muitos irmãos a tomarem dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, mas também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos e até mesmo com usura. Isso quer dizer que um problema levou ao outro. O fato de estarem passando por situação econômica complicadíssima, isso levou eles a endividarem ainda mais. Os judeus mais pobres, não conseguindo pagar os seus empréstimos, né, tiveram as suas casas tomadas, os seus olivais tomados, né, tiveram seus filhos. Os seus filhos foram vendidos como escravo para os próprios irmãos judeus. Foi quando Neemias fica sabendo do grande problema e chama a atenção, né, desses irmãos judeus que estavam explorando os mais pobres. Vejam o que diz aqui, né, voltamos aqui ao que diz, né, na nossa leitura bíblica em classe. Né? E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, e foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez venderíeis os vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? O que Neemias está dizendo é o seguinte: nós já passamos dessa fase, nós não podemos voltar a ser explorados. Nós não podemos explorar os nossos irmãos, tornar os nossos irmãos escravos novamente. Nós não podemos escravizar os nossos irmãos novamente. Já fomos escravos o suficiente lá no Império Babilônico, no Império Medo-Persa, já fomos escravizados o suficiente. Nós não podemos voltar a ser escravos novamente. Como se explica essa grande injustiça? Como que a gente pode explicar esse grande problema? Primeiro, falta de amor.
esse grande problema da injustiça, ele é caracterizado em primeiro lugar pela falta de amor. Os mais ricos, que deveriam ajudar os mais pobres, estavam explorando eles, né, dilapidando eles, tirando as suas terras, propriedades, casa e até mesmo fazendo os seus filhos escravos novamente, quando deveriam amar os seus irmãos e ajudá-los. A igreja do Senhor Jesus precisa se pautar pelo amor. O amor pelos que necessitam, aqueles mais necessitados. A igreja do Senhor Jesus deve se dispor a ajudar os irmãos. Outra atitude, né, que caracterizava a grande injustiça era a dureza do coração dos irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos à custa da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7, vai dizer que a opressão faz endoidecer até o sábio. Até mesmo as pessoas sábias, quando são oprimidas, elas perdem as estribeiras, por assim dizer. Elas perdem o equilíbrio, elas perdem o chão. A opressão, ela é terrível contra qualquer pessoa. Nós já fomos oprimidos pelo mundo, pelo diabo, somos oprimidos constantemente pela nossa carne, os desejos carnais que nos oprimem. Os nossos irmãos não podem nos oprimir e nós não podemos oprimir os nossos irmãos. Que Deus nos ajude para que não cometamos esta injustiça de oprimir os nossos irmãos. Neemias solucionou o problema. Como que Neemias solucionou o problema? Primeiro, ele convocou um ajuntamento. Nesse ajuntamento dos judeus, né, magistrados, os nobres e os demais, ele chama a atenção do povo. Ele confronta a injustiça, né, dos irmãos ricos que exploravam os irmãos pobres. Os líderes, né, atuais precisam ter coragem, dirigidos por Deus, de confrontar a injustiça no meio do povo de Deus. Aqueles que sentem a vontade para oprimir os seus irmãos, porque têm posses, porque dão os dízimos mais altos, as ofertas mais altas, esses irmãos não podem ser dono da igreja, não podem oprimir os irmãos, porque dão os dízimos mais altos. Os líderes precisam ter coragem de confrontar os abusos cometidos por aqueles que têm posse e que, porventura, queiram explorar os irmãos mais pobres. Aqui Neemias, ele faz uma proposta. Deixemos esse ganho. Neemias, ele mesmo, né, e seus irmãos, os seus moços, haviam emprestado dinheiro para algum judeu. Ele havia emprestado a juro. E ele propõe, né, de abrir mão do seu ganho, abrir mão do juro, né, que ele havia, né, que ele haveria de ganhar para ser um exemplo pessoal. Os obreiros do Senhor precisam ser exemplo pessoal para o rebanho de Cristo. Aquilo que querem que os homens vos façam, façais vós também. Se queremos que a igreja do Senhor ande na justiça, ande na verdade, ande na luz, como obreiros do Senhor Jesus, nós precisamos dar o exemplo. Neemias, ele faz uma proposta e essa proposta ela foi acatada. Né? Neemias fez com que jurasse diante dos sacerdotes que assim fariam, ou seja, que não explorariam os seus irmãos. Aqui nós aprendemos com Neemias apelar para o senso espiritual. Neemias apelou para o senso espiritual do povo ao levá-lo perante os sacerdotes do Senhor. Nós precisamos fazer com que os crentes entendam
que são servos de Deus. E como servo de Deus, precisa andar na luz. Como servo de Deus, precisa fazer a vontade daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. No nosso quarto e último ponto aqui, a paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com diligência. Observa-se que Neemias, ao perceber o problema, ao perceber que havia uma situação a ser resolvida, ele não foi negligente. Ele buscou solucionar o problema o mais rápido possível. É isso que significa diligência. Trabalhar cuidadosamente, mas ser ágil em resolver o problema. Agir com rapidez, ao mesmo tempo que se age com sabedoria. Algumas pessoas dizem que não podemos ser apressados para tomarmos decisão. Que não podemos ser apressados para resolver as coisas. Uma coisa é ser apressado, outra coisa é ser diligente. Ser diligente é agir com rapidez, mas ao mesmo tempo com sabedoria e sensatez. Quando um líder for ignorante, quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma grave contaminação. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem da igreja. Ele deve enfrentar o problema com humildade, imparcialidade e com sabedoria. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente do trabalho do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com os seus servos hoje, com seus obreiros hoje. Isso é, Deus quer abençoar os seus servos e confirmar a obra de suas mãos. Mas para isso, precisamos agir como Neemias. Aqueles servos de Deus que têm o poder de liderança, que têm em suas mãos a liderança, precisam agir como Neemias. Com diligência, que significa agir de forma rápida, com sabedoria de Deus, com humildade e com imparcialidade. Problemas relacionais devem ser tratados de forma carinhosa ou cariosamente. Bem-aventurados os pacificadores. Os servos de Deus não devem buscar a contenda, não devem buscar a inimizade, mas devem buscar a paz. A desunião representa uma obra da carne. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. A desunião também, ela destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, que é uma coisa preciosa para a igreja, que é a comunhão. Quem ama a Deus também ama os seus irmãos. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante desse mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja do Senhor Jesus. Mas em nome da comunhão e da união, a igreja não pode suportar o pecado. Foi o que Neemias fez. Se Neemias, em nome da união e da comunhão, tivesse suportado o erro dos seus irmãos, a usura, que era um pecado condenado pelo Antigo Testamento, a obra de Deus teria sido destruída. Mas Neemias, ungido por Deus, cheio do Espírito de Deus, ele enfrentou o problema e resolveu o problema. As causas do mal, elas precisam ser eliminadas. As causas da desunião precisam ser eliminadas. Que Deus nos ajude a eliminar aquilo que atrofia o crescimento da igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Nós precisamos de avivamento.
Precisamos de buscar o avivamento do Senhor. Mas esse avivamento virá quando estivermos predispostos em nosso coração, em obedecer à vontade do Senhor, para eliminar aquilo que atrofia a obra do Senhor, nosso Deus. Que nós venhamos orar e buscar entender aquilo que prejudica o crescimento da obra do Senhor, para que assim possamos eliminá-los e fazer com que a obra do Senhor ela cresça em nosso meio. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.